Se quiser falar, Marcos, aí traduz pra gente ir por conta do chat e tudo mais. Yeah, it's a pleasure receiving you here on our stream, Markum. I'm Okay. Markus Franke from Nuclear Blast. I'm the PR here for All right. Hey. Nuclear Blast. We already met this year with the concert you did with Anek. You remember, Yeah. with the Chaos Scene guys that were there backstage. So hi again. Okay, hi again. So in fact, I had already forgotten unless you had reminded me. yeah, It's been Silke sends some greetings too. Thank you. It's been a little bit of a hectic time with a lot of things happening at the same time. Né? Então, ele já completou, falou que tem muita coisa acontecendo, então tem sido um tempo muito atribulado, então ele tem tido pouco tempo para conversar com as pessoas. Né? So, welcome to our program, hosted by Cynthia. Hello, nice to meet you, Marco. I'm a big fan. Okay, well, welcome, thank you. It's called Bate Cabeça, it's headbanging in Portuguese, so you're welcome. And chat is already here, excited to have you here with us. So, yeah, your first words. It starts with you. What do you want to say to us? Oh, man. Well, it's, yeah, like you already mentioned, the tour with Anneke. That was a great thing to do. It was like a easy and tightly knit group to travel with, and we had a really good, like a both personal and musical chemistry. Yeah, it was really great to do, and like start doing shows out of Finland also again. And now coming back with Tarja to do the whole tour as well. I don't know. I feel good about it, which is what I guess always wanted. Just had to take some time off in order to discover that if you have music in your backbone, it doesn't leave. Cool. Então, ele já disse que é muito trabalho, ele tem feito muita turnês, então ele fez uma turnê grande com a NECA, não só no Brasil, como na América Latina inteira, e ele tá muito empolgado em poder continuar esse trampo com turnês, agora com a Tarja, né? E ele tá muito empolgado em poder fazer isso novamente com ela, e tá sendo uns momentos mais agitados, né, na carreira dele no momento, então ele tá muito empolgado. O chat tá perguntando quais são as expectativas aqui no Brasil, né, pra quando ele for vir, agora no próximo mês, com a Tarja. Tá todo mundo ansioso, é a pergunta do momento aqui. The chat is already asking what are your expectations of coming to Brazil with Tarja. People are excited about this because this is a super surprise for all of us. Yeah, for a Savonian country boy, it's a little bit baffling after all these years to be still part of a legendary duet. But anyways, yeah, I'm pleased because, well, when I was asked, when she kind of sent the word that would I like to do a Phantom of the Opera there last summer at the Swiss festival, it was like, I didn't really have to think about it. I immediately felt like, ooh, oh, it's raising my hair. This is exciting. It's got to be done. And well, that of course led into this, that now we're coming over to do the whole tour. And well, of course, there's definitely going to be a couple of mandatory Nightwish pieces because we did a couple of really great duets there too. But we also did look into Tarja's solo stuff, for instance, and other things as well in order to. It would be lame and cheap to just rely on the Nightwish stuff. So we got some other things as well. Cool. Marco tá dizendo que ainda é uma coisa muito legal ele poder fazer parte do nome lendário, né, que foi Nightwish. Então, Tarja e Marco juntos ainda são vistos como lendários no Brasil, que é muito legal, ele fica empolgado. E desde que ela convidou ele para participar de um dueto pro Fantasma da Ópera, né, que é o Phantom of the Opera, ele falou, nossa, seria legal se você tivesse comigo em algum momento numa turnê, e esse foi o momento em que ela convidou o Marco para fazer parte dessa turnê conjunta, né, e para ele
vai ser uma grande, vai ser muito legal, uma grande chance de poder tocar de novo músicas do Nightwish, como também músicas da Tarja então vai ser uma mesclagem de diversas músicas que eles vão tocar ao vivo. Então para ele é algo muito muito empolgante fazer parte disso ainda. Bom, talvez seja uma pergunta clichê, né, que nem a gente estava comentando, mas a gente queria saber como que é ter feito parte, né, do universo do Nightwish, de ser praticamente um ícone, assim, né, pelo menos foi na minha adolescência inteira, até hoje, né, escuto os grandes clássicos, e o chat também ama Nightwish, queria saber como é que foi fazer parte dessa família e da história toda, como é que ele se sente? Cynthia's asking, what was your feeling of being part of the Nightwish family for such a long time, and how do you feel today, and being part of such a beautiful story together with this band that is so much loved, not only in the world but especially here in Brazil, where Cynthia was also raised hearing Nightwish. So yeah. Well, it's not the worst thing to be raised on. I mean, that's what I always loved in the band, was the kind of the open-mindedness and at the same time ambitious relation with the music. And a lot of influences from all got their voices heard, and we were listening to each other's favorites, a lot of times in those summer camps. And of course, everything like the whole musical abundance in that way, it affects to the outlook of the whole band and the music that Thomas writes. So hopefully things are going well. It wasn't easy for me to decide these things either. And it wasn't easy for them to, I guess, face it and get over it and get things rolling. And yeah. So and if we think about like I said, the music and everything, I'm pretty much proud of everything that we did together. There's no doubt about that. And there are people who are still friends. And yeah. But it was also, I basically left everything, even my home country, and went off to Spain to. One of the things that I dealt with was a growing, like a low light syndrome, and Finnish winter when you get to 3 o'clock pitch black darkness in the afternoon, then my days were starting to be seriously ruined. Yeah, and all kinds of other things. So I had to leave everything behind. And I was with the real intent that I'm going to find out what's wrong and see if I can fix it. And in the end, by starting to make a few phone calls, talking to a few people, things started to click pretty fast. It just needed some new points of view from some couple of new therapists. I had my own already for some years and all that, but now I had to, go into a couple of different psychiatrists, where one of them actually suggested to me a thing that I hadn't thought of before, ADHD. And it turned out to be positive. Okay. So suddenly some things start to make sense ever since childhood. But well, I think that with the overclocked imagination and thinking, it's not a bad thing for a guy who writes music and some lyrical stuff. Imagination definitely is a great asset. And being a little bit wildly impulsive at the stage is also pretty good for the job. Caramba! Let me translate this, okay, Marco? So
No caso, o Marco disse que para ele sempre foi uma grande honra você fazer parte do Nightwish. Há uma música que mantém sua cabeça aberta, porque tem diversos estilos musicais que fazem parte da banda. E foi algo muito ambicioso com a música, né? De ter tantas influências de vozes, tantas coisas quando eles iam nos campos na época do verão, eles pensavam naquela coisa maravilhosa que vinha para a banda. Então, para ele, existiu uma abundância musical absurda que afetava todo mundo na banda, né? Mas não foi muito fácil para ele, porque ele teve um momento de tristeza, de depressão, em um momento da vida dele que ele decidiu deixar a Finlândia, porque ele estava se sentindo triste, porque lá na Finlândia, quando é 3 horas da tarde, está tudo escuro. Então foi uma dificuldade muito grande para ele viver na Finlândia. E hoje ele mora na Espanha e ele deixou tudo para trás. E ele precisa, obviamente, de acompanhamento psiquiátrico por causa disso. E recentemente ele descobriu que ele tem TDAH. Então, é algo que ele precisou tratar e precisou acompanhamento médico com isso. E é algo que agora tudo faz sentido, porque ele tem isso desde criança. Então agora ele percebe que ele conseguia escrever música mesmo com esse problema, né? Então, e hoje em dia ele se sente melhor, ele se sente mais confortável e hoje ele está mais presente. Tanto que hoje ele se sente naturalmente impulsivo em fazer as coisas no palco que ele normalmente faz, agora ele faz conscientemente, né? Então é uma coisa muito legal. It's such a beautiful story you told us, Marco. It's awesome that you got back from this darkness. Yeah, indeed. Because, well, that's what the ADHD actually, it has a pretty bad, like, side effects and symptoms. That's the depression and anxiety and feelings of worthlessness. Because, well, I kind of realized that it's true when I read about things that you often feel a little bit different from others all the way from beginning. And it turned out that, yeah, I used to be the astronaut of the kids of the village. And all kinds of things started to become clear. And also, when I saw my elder brother screw up his load of things, it was impressive. So he was 3.5 years older. So when I saw him get busted from stealing dad's booze, I knew how to do it without getting caught. And all this. So my over-energetic things, they went more into the imagination and thinking of all kinds of weirdness. Yeah. Ele disse que é legal estar assim tratando isso, porque na verdade TDAH leva você para um lado muito negro da alma, né? E traz uma depressão a mais e você se vê diferente dos outros, né? E ele tem um irmão 3 anos mais velho, né? E ele já foi pego roubando bebida das lojas e ele falou que ele tentou fazer isso e não ser pego no processo, né? Então você vê que as coisas eram um pouco diferentes para ele. Então hoje ele se sente melhor e mais presente, né, nas coisas que ele faz. Ótimo. Queria que ele falasse sobre o projeto dele solo, como se ele tem novidades de clipes, tem novidade de lançamento de alguma coisa, né? Principalmente agora que ele vai vir pro Brasil, não sei se ele vai soltar algum spoiler nos próximos shows. So, Marco, just asking if you are programming to release new stuff, new videos, new music, if you are already planning to do so on the shows together with Tarja. What are your plans as a musician? As a musician, at the moment, I actually got a second solo album in the works. Mm-hmm. With the Marco Hietala and the band that wanted me to use that name because they thought that it'd sell better. Same guys that on the Fire of the Black Heart. Yeah, and so we are still pretty much on that hard prog line of things with the music, but this time it's a bit harder. There is more rock, definitely. Sure. That kind of a thing. And of course, I knew that this was going to come up, that since we've been
meeting with Tarja and talking about things. That is there like plans of doing something like new stuff together. We have talked about it, and there are plans, but the plans will become clear, and it will not probably take too much time either. But I cannot really say them now. But yeah, of course, it would be idiots if we hadn't thought about it when we started talking and started meeting. So of course it came to mind. And yeah, I mean, we have pretty strong sound together. It would be nice to use it. É claro que Marco está pensando em lançar um segundo álbum solo, ele está trabalhando nisso no momento. E quanto à parte da Tarja, óbvio que eles estão pensando em fazer algo juntos, seriam bem bestas se não fizessem. Então ele está falando que isso existe, está nos planos, mas ele não pode falar muito sobre isso porque, claro, né, você estragaria a surpresa. Mas sim, eles estão pensando em fazer algo juntos e vamos ver, o futuro dirá. Que ótimo. A Sara aqui no chat está perguntando como ele se prepara mentalmente até para entrar ao vivo, ou até mesmo agora que ele vai entrar em turnê, se ele vai fazer, tem alguma rotina, alguma prática específica que ajuda a manter essa energia toda dele para ele manter o foco e tudo mais. Uma curiosidade da Sara aqui do chat. There's a question from chat here on Twitch that Sara is asking. Is how do you prepare your mind or your mindset of when you prepare yourself to go on stage? If you have like some kind of warm-ups, if you have some kind of training, how do you do the preparation before you go on stage and sing to the fans? Well, if possible, I do some certain, vocal exercises. Not like any huge and extensive voice opening things, but few, things that will stretch it nicely. And also, usually you get that's kind of a ritual, which also gives you always a little bit of a confidence, because when you open up the voice and let it rip, I always find that, I'm pretty loud. Ele disse que é uma pessoa bastante alta, né? Então ele gosta de ser barulhento, então ele faz uns exercícios vocais, ele faz alguns alongamentos e às vezes ele perturba as pessoas falando bastante alto, né? Então, mas ele nada muito específico, então ele disse que é basicamente vamos lá. E vai fazer. Então, perguntando aqui no chat que se ele teve algum momento que foi o mais marcante da carreira dele. The other question here on chat, Marco, is which was the highlight of your career until now? There's been quite a few. Already back in the end of 80s with the first album and single that we got out with the Tarot Boys. Getting to play big festivals where Twisted Sister was playing the same stage. That was God. That was one of the highlights of course, a young rocker's life. But then, of course, there's been plenty of that with Nightwish too. Like, one of the biggest things was, for instance, releasing Nemo's single and video, and then the album once. And it was the biggest leap the band, I guess, ever did forward at once. No pun intended. Yeah. So there are a lot of really great things and highlights, like in a professional way. Hard to say which one would be best. Marco tá tendo uma dificuldade para dizer qual que foi o ponto melhor da carreira da vida dele, porque são vários, né? Ele disse que no início dos anos 80, ele com a banda Tarot, né? Ele esteve em grandes festivais e tocou junto, até esteve no mesmo palco que o grandioso Twisted Sister, né?
E outros grandes momentos da carreira dele foi junto com o Nightwish lançando o single Nemo, né, que foi um dos grandes momentos da carreira dele. E claro, lançando o álbum o Once, que também foi um momento de grande empolgação na carreira dele. Então, assim, há muitos momentos muito marcantes para o Marco na carreira dele. Então, até ele fica meio confuso para entender qual parte que ele destacaria, né? Então, Marco, amazing career you have there. Yeah, this is a little bit of a scratch, but there's a lot of years, and they've all been filled with all kinds of things that I can't even remember myself anymore. Ele disse que foi apenas um pouquinho da carreira dele. Nem ele lembra mais direito quanta coisa foi, porque já é bastante tempo que ele está, né, em ativa. Bom, vamos para a nossa última pergunta, por conta do nosso tempo. O pessoal está perguntando aqui o que ele escuta hoje, se ele escuta metal hoje, se ele escuta alguma banda, se ele escuta algum estilo diferente, para ele indicar para a galera. We're going close to the hour end. This is our last question. This question is also from the chat. What are you listening today? Do you still listen to metal personally, or do you listen to other kind of music? Yeah, I listen to quite a lot of different things also, like from the albums that Peter Gabriel did with symphonic orchestras. Yeah, Scratch My Back and New Blood. Those are really great. But of course, I still also like the, good pounding. Lots of guitars and lots of energy. But when you need some, new things every now and then. Otherwise, you start to stagnate. Ele disse que ele ouve muita coisa do Peter Gabriel, né, que é com a orquestra sinfônica, então, e uma coisa que ele ouve também, às vezes ele ouve coisa mais pesada, mas ele precisa renovar algumas coisas da vida dele, senão ele se sente estagnado, então ele ouve muita coisa junto ao mesmo tempo, mas ele cita Peter Gabriel e a orquestra sinfônica como algo que ele ouve mais ultimamente. Maravilha, queria agradecer, thank you, Marco, agradecer pelo tempo, queria que ele falasse as últimas palavras, o chat tá todo mundo no coração aqui, tá todo mundo eufórico, esperando pela vinda deles no Brasil e dizer que foi uma honra tê-lo aqui e que eu sempre fui muito fã do Nightwish, do trabalho dele e é isso. It's Cynthia saying here that it's a pleasure having you here, it was an honor. Twitch chat is super excited to have you here too, sending a lot of hearts here. So it's an honor to have you here. She is like a long-time Nightwish fan as well, so it is an honor to have you here, representing not only your career, but also one of the most legendary bands that ever stepped out of Finland. Sure. Thank you. Yeah, I'm proud to have been part of that. And yeah, we are also excited to have you guys here in Brazil playing with together, Tarja and Marco together. So yeah, let's rock on. Yes, we will indeed. Thank you so much, Marco. Thank you, Marco. You're welcome, guys. Thank you. Have a nice day. Have a good one. Bye. Bye bye. Bye.